O que Pete Hegseth disse há poucos momentos foi que no campo de batalha, os Estados Unidos estão vencendo. Mas ele também disse algo que realmente me surpreendeu, que todos os líderes iranianos estão escondidos em bunkers hoje. Você sabe, hoje é o que eles chamam no Irã de Dia Nacional de Quds, que trata de apoiar a Palestina livre e o que está acontecendo lá. Vimos todos os líderes iranianos, o chefe da justiça, o presidente do parlamento, em público. O presidente também estava lá, caminhando livremente entre o povo. Então, quando você ouve Pete Hegseth dizendo algo tão diferente, é estranho, porque você pode assistir na TV o que realmente está acontecendo no Irã. Você pode ver as autoridades nas ruas nesse protesto simbólico que eles realizam todos os anos em apoio ao povo da Palestina. O que você acha disso? Bem, eu não acho que Pete Hegseth, francamente, tenha muita credibilidade em lugar nenhum, nem mesmo no Pentágono. Ele tem o hábito de dizer coisas estúpidas. Mas eu gostaria de fazer alguns comentários sobre isso. Primeiro, deixe-me apenas dizer que jornalistas ocidentais, jornalistas estrangeiros, estiveram em Teherã fazendo reportagens durante a guerra. Há algumas restrições quanto à movimentação deles, obviamente, porque a situação de segurança é rigorosa, mas eles conseguiram entrevistar pessoas, inclusive algumas que são contra a República Islâmica. O contraste com Israel, onde praticamente não há cobertura jornalística, é marcante. Em outras palavras, o Irã é aberto à imprensa, Israel é fechado. E isso me fez pensar um pouco sobre a diferença cultural entre os dois países. Israel é todo voltado para buscar vingança pelos erros históricos cometidos contra o povo judeu, contra a fé judaica. Esses erros foram cometidos na Europa, não no Oriente Médio, não no mundo árabe, não na Pérsia. Na verdade, Purim, o grande festival celebrado na última terça-feira, comemora eventos na antiga Pérsia que foram, na realidade, favoráveis aos judeus. Portanto, este é um contraste marcante. Israel é sobre vingança contra qualquer pessoa que não seja judia, pelo que foi feito aos judeus, segundo a visão deles. O Irã é, só banho sádicos em sua. O Irã é xiita. Ele celebra a vitimização contemporânea. O falecido líder supremo foi para a morte feliz, como mártir. Os iranianos transformam o sofrimento em força. Os israelenses o transformam em ódio. Enfim, essa é uma observação. É só isso sobre esse ponto. Mas deixe-me fazer uma observação mais ampla sobre a situação militar. O Irã está sendo duramente atingido, é claro, e isso é correto. O que estou vendo é um erro habitual no pensamento militar americano e também na cobertura da mídia, a saber, a confusão entre danos de batalha e vitória. Deveríamos ter aprendido com o Vietnã, com o Afeganistão, com o Iraque, com qualquer outro contexto, que você pode explodir prédios, destruir uma economia, fazer as pessoas sofrerem, e isso não significa vencer a guerra. A guerra é uma questão de vontades, uma disputa de vontades, e vimos no Vietnã que o sucesso era medido pelo número de vietnamitas mortos. Mas a guerra terminou a favor deles, não nossa. O mesmo está acontecendo com o Irã. E aqui deixe-me recorrer a uma imagem histórica. Há, é claro, muitos iranianos que são contra o regime, que são contra a República Islâmica. E penso na analogia com a União Soviética sob Stalin. Quando os alemães atacaram a União Soviética, as pessoas que eram contra o stalinismo, que temiam e detestavam Stalin, ainda assim se voluntariaram para defender a pátria, a Rodina, como eles a chamam. E acho que a mesma coisa aconteceu no Irã, como era de se esperar. As pessoas se uniram em torno do governo. Elas podem temer e detestar a República Islâmica, mas amam seu país e estão dispostas a defendê-lo. Então, chego a estas conclusões. Deixe-me fazer um último ponto. Estamos entrando em uma nova fase desta guerra. As capacidades de interceptação de Israel e dos Estados Unidos estão em processo de esgotamento total.
O Irã, em resposta, começou a disparar seus mísseis pesados avançados contra Israel. Segundo os militares iranianos, eles não estão lançando nenhum míssil com ogiva de menos de 1.000 quilos de explosivos. Alguns deles têm 1.500 quilos de explosivos. Esses agora estão atingindo Israel. E nós, é claro, quase não temos reportagens sobre isso, porque, ao contrário do Irã, Israel está sob censura militar e tenta ocultar os danos que está sofrendo. Então volto à observação de Pete Hegseth. É obviamente falsa, um desejo ilusório, e reflete uma confusão entre infligir danos, que parece ser um fim em si mesmo, ou seja, a ideia de que a violência se justifica por si só, e uma avaliação sóbria dos efeitos da violência, que são, é claro, assustadores para muitas pessoas, mas em última análise, contraproducentes. Desculpe, é muita coisa em resposta à sua pergunta, mas vejo o que está acontecendo como uma guerra de atrito. Israel representava uma ameaça existencial para o Irã. Agora, o Irã representa uma ameaça existencial para Israel. O objetivo do Irã, ligado à solidariedade com os palestinos que está sendo celebrada hoje, é a descolonização do Oriente Médio, a remoção de Israel como fator, se possível, ou seu enfraquecimento a ponto de não ser mais uma ameaça ativa ao Irã, a retirada das forças americanas do Golfo Pérsico. E o Irã está disposto a sofrer para alcançar esses objetivos. Não tenho certeza de quanto os israelenses estão dispostos a sofrer. Vamos descobrir. Acho que uma das principais questões na mente do povo iraniano neste momento é qual é a pior coisa que pode acontecer a uma nação. É a guerra. Uma guerra que você não quer, mas que alguém traz para o seu país, matando pessoas, destruindo tudo. E isso, eu acho, é uma das questões cruciais entre a liderança do Irã neste momento. O que podemos fazer? Porque precisamos evitar esse tipo de ataque. Não podemos simplesmente aceitar ou nos contentar com um cessar-fogo como o que houve em junho de 2025. Eles precisam chegar a uma solução permanente. Qual é a sua compreensão sobre isso? Bem, acho que você está certo. Basicamente, temos tido um conflito de baixa intensidade, uma guerra de Israel contra o Irã, que vem acontecendo há décadas e que incluiu o assassinato de muitos iranianos. Incluiu vários ataques, incluiu ataques a elementos da resistência a Israel no Líbano, na Palestina, em Gaza, na Jordânia e no Iêmen. E o Irã agora decidiu que já chega, como você disse. Não está disposto a continuar com um conflito de baixa intensidade no futuro. Quer eliminar a ameaça que enfrenta. E aqui deixe-me dizer, o Irã, francamente, tem sido uma ameaça potencial a Israel, não uma ameaça real. Quero dizer, os iranianos têm falado sobre a necessidade de apoiar os palestinos, sobre a necessidade de acabar com a agressão israelense e assim por diante. Enquanto isso, é claro, existe uma comunidade judaica próspera no Irã. Mas isso não é uma questão religiosa. O que está em jogo é a identidade nacional de ambas as partes. Os objetivos de Israel e os dos Estados Unidos não coincidem. Israel pode ficar bastante satisfeito com o fechamento do Estreito de Hormuz, porque seu objetivo é a destruição do Irã. E o Irã fica privado das receitas do petróleo e enfraquecido, assim como outros países do Golfo são enfraquecidos por esse fechamento. Os interesses americanos são globais, não se limitam à vizinhança imediata de Israel ou do Irã. E essa guerra não está indo bem para os Estados Unidos. Sim, temos a capacidade de continuar infligindo danos ao Irã. O que não temos é muita capacidade de nos defender contra a mudança do Irã para um ataque de mísseis mais ativo contra Israel. Ou para abrir o Estreito de Hormuz, ou para defender os estados árabes do Golfo que haviam abrigado bases americanas, as quais agora estão praticamente destruídas.
Temos a capacidade de continuar uma ofensiva, mas não temos a capacidade de manter uma defesa ou de demonstrar aos nossos amigos no Golfo que podemos defendê-los. Na verdade, estamos demonstrando o contrário. E quando se observa esta guerra de uma perspectiva mais ampla, o que ela está fazendo é desvalorizar o poder militar dos Estados Unidos, de forma semelhante ao que aconteceu no Vietnã, mas em um contexto muito diferente. Não existe uma ordem bipolar. Não se trata de uma escolha entre o sistema soviético e o sistema americano. Esta é uma ordem multinodal, como gosto de dizer. Não gosto da palavra multipolar, por razões que já expliquei. E estamos nos desacreditando perante nossos aliados, que consideram Donald Trump basicamente louco. Donald Trump is crazy, basically. He's doing great damage to them. To Japan. Ele está causando grandes danos a eles, ao Japão, à Coreia do Sul, aos europeus, todos dependentes de energia do Golfo Pérsico, e agora estão privados dela. E eles olham para Donald Trump e não veem nenhum plano para acabar com a guerra. Eles entendem que a guerra só vai terminar quando o Irã decidir encerrá-la, não quando Netanyahu e Trump decidirem isso. Mas há outra questão aqui. Ninguém quer negociar com os Estados Unidos, com o Sr. Witkoff e o Sr. Kushner. Suas negociações repetidamente se mostraram disfarces para engano, para fraude, para ataque. E, portanto, acho que é uma percepção geral. Tenho que dizer isso e digo com grande dor. Donald Trump e o governo dos Estados Unidos agora são vistos como gangsters. Não faz sentido fazer um acordo com um gangster. Ele vai pegar a arte do acordo e transformá-la na arte de enganar você, de iludir você e de prejudicar você, em vez de chegar a um entendimento. A própria palavra acordo é transacional. Está bem claro que esta administração não entende a diferença entre acordos e negócios. Um negócio é algo que se pode mudar à vontade, e eles fazem isso. Então, qual é o sentido de negociar com eles? No caso dos russos, eles decidiram que não haverá um acordo negociado para a guerra na Ucrânia. Ela será resolvida no campo de batalha. Acho que o Irã chegou à mesma conclusão, e o mesmo vale para o Hezbollah no Líbano. Os israelenses estão tentando, sob a cobertura desta guerra, não apenas realizar uma segunda Nakba na Cisjordânia, mas também anexar o sul do Líbano. E quando você vê o primeiro-ministro Netanyahu na televisão falando sobre as acusações criminais contra ele e reclamando que alguém lhe deu algo do Pernalonga e que é disso que tudo se trata, isso é bem patético. Acho que ele entende que tudo isso está indo muito mal para Israel e que não vai terminar bem. Esse é o momento em que estamos. E, claro, a solidariedade iraniana com a Palestina só aumentou com esse ataque ao Irã. Por fim, para o Irã ou qualquer país de status civilizacional como o Irã a identidade nacional é o interesse supremo. Você sacrificará tudo para manter seu orgulho, seus valores, sua civilização, suas crenças religiosas, sua identidade cultural. E é isso que Israel está ameaçando, e é isso que o Irã está defendendo. Os iranianos, ao contrário dos israelenses, não podem recuar para países estrangeiros de onde vieram. Eles estão lá há milhares de anos. Eles não vão embora, assim como os palestinos não estão dispostos a ir embora. Os israelenses têm segundos passaportes, muitos deles, e podem ir para o exterior. Existem comunidades judaicas no exterior às quais talvez possam se juntar. Não tenho certeza de quão bem recebidos serão, porque muitos judeus no exterior sentem nada além de repulsa pelo que Israel se tornou e pelo que está fazendo. Mas este é um confronto desigual, e em muitos aspectos o equilíbrio do fervor está com o Irã. Embaixador, acho que podemos dizer que Donald Trump é o presidente mais pró-Israel da história recente dos Estados Unidos, até mesmo pró-Netanyahu. Enquanto ele trava uma guerra em nome de Israel e de Netanyahu, está implorando ao presidente de Israel que conceda perdão a Netanyahu. Mas afinal, considerando todos esses cálculos,
todas essas coisas que podemos ver na superfície, há uma enorme diferença quando se trata da agenda em relação ao Irã. Donald Trump e sua administração querem algum tipo de mudança de regime, algo parecido com o que fizeram na Venezuela. Mas Netanyahu e os israelenses buscam a destruição total do Irã, sabe, dividindo o Irã em pequenas províncias. Bem, acho que você disse algo muito importante, porque esta guerra não foi autorizada pelo Congresso dos Estados Unidos. Ela foi autorizada por Benjamin Netanyahu. Não tem o apoio do povo americano, tem o apoio do lobby sionista. Portanto, é totalmente ilegítima, constitucional e politicamente. E nunca iria dar certo. Não tenho certeza se concordo com você que Donald Trump seja realmente pró-Israel. Acho que ele é manipulado por Benjamin Netanyahu e pelo lobby sionista. Não sei se ele se importa de fato com Israel. Certamente o que ele está fazendo não é bom para Israel. É apenas uma resposta à pressão doadores ricos dos quais de sobreviver política. E há suspeitas, os arquivos de Epstein vêm à mente de que a inteligência israelense tem a capacidade de chantageá-lo. Então, por um lado, ele pode estar sendo chantageado. Por outro lado, ele depende do apoio de pessoas como Miriam Adelson e outros. Então ele é pró-Israel? Eu não sei. Não acho que ele seja muito pró qualquer coisa, exceto ele mesmo. Ele age de forma oportunista e, sabe, poderia se afastar de Israel se achasse que isso seria do seu interesse. Então, não tenho certeza se concordo com você nesse ponto. É assim que ele gosta de se apresentar. Mas é claro, ele também se apresenta como o campeão do homem comum. Ele diz, bem, sou bilionário, mas sou campeão do trabalhador. But I'm the champion of the working man. Really? He's not even... Sério, sabe, ele nem é um bom empresário. Já declarou falência várias vezes. Parece estar tentando levar os Estados Unidos à falência. Então este é um homem sem padrões morais, que agora é visto pelo mundo como alguém que age como um gangster. Alguém com quem você não quer fazer negócios. E, aliás, pelo que entendo de pessoas do mercado imobiliário de Nova York, elas também não queriam fazer negócios com ele, pelo mesmo motivo. Ele não cumpria sua palavra em nada. Não era competente. Ele tem o gabinete mais incompetente de toda a história dos Estados Unidos. Essas pessoas não entendem o que estão fazendo e agem apenas por conveniência. They are acting entirely expediently. This war is having major strategic effects. Esta guerra está tendo grandes efeitos estratégicos além da região. Por muitos anos, a China relutou em aumentar sua dependência do petróleo e do gás russos. Existe um gasoduto chamado Força da Sibéria, que vem sendo discutido há uma década ou mais. Agora ele está avançando, porque o fechamento do Estreito de Hormuz deu a todos um incentivo para fazer duas coisas: reforçar o investimento em fontes de energia renovável e não baseadas em combustíveis fósseis. A China está em uma ótima posição porque praticamente eliminou sua dependência de combustíveis fósseis e, em segundo lugar, desenvolver cadeias de suprimento alternativas. Não depender do Golfo Pérsico. Isso é uma má notícia, na verdade, para os árabes do Golfo a longo prazo, porque significa que o mercado para seus hidrocarbonetos será reduzido. Assim, estamos aproximando chineses e russos, apesar de sua relutância. Há um efeito compensatório com a Índia. There's an offsetting effect with India. Scott Bessent, the American Treasury Secretary, has Scott Bessent, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, suspendeu as sanções sobre o petróleo russo destinadas à Índia. E isso vai aproximar ainda mais a Rússia e a Índia. Então, o que isso significa? Sabe, notei que você é brasileiro, e minha previsão sobre o esforço dos Estados Unidos para dominar o hemisfério ocidental pela violência, que é a versão de Trump da doutrina Monroe, sempre foi de que isso levaria os principais países da América do Sul a se armarem contra os Estados Unidos. O Brasil acabou de fechar um acordo com a África do Sul para unir a produção de armamentos. A África do Sul tem capacidades desenvolvidas durante a era do apartheid e que continuam até hoje, o que a torna um parceiro muito desejável para a indústria brasileira
se o objetivo for aumentar o orçamento de defesa. If you're going to increase your defense budget. I mean, I think the reality is. E veja bem, quero dizer, acho que a realidade é, e aqui vou encerrar, mas com algumas exceções, a América do Sul não tem sido fonte de grandes guerras interestatais. Houve guerras. Houve a Guerra do Chaco, na década de 1920, que custou ao Paraguai a região do Chaco, agora parte da Bolívia. Houve escaramuças. Houve uma guerra inicial entre Peru e Chile, que o Chile venceu, privando a Bolívia do acesso ao mar. Houve escaramuças entre Equador e Peru, e entre Equador e Colômbia, e assim por diante, mas não houve grandes guerras, de fato. A América do Sul tem sido uma zona de paz. As pessoas não precisavam se preocupar em construir defesas robustas. Agora precisam. Por causa de quem? Veja, isso é tolice em qualquer escala. This is foolish on any scale. We're seeing that. Estamos vendo o enfraquecimento das relações dos Estados Unidos com aliados que não concordam com esta guerra. Estamos vendo a intimidação dos árabes do Golfo, que percebem que os Estados Unidos não podem e não pretendem defendê-los, mas apenas atacar o Irã. Estamos vendo grandes danos a Israel, mais do que é mostrado em nossa imprensa, porque nossa imprensa segue as regras de censura israelenses, o que é vergonhoso. Estamos vendo o Irã gravemente prejudicado. E aquelas pessoas no Irã que esperavam por uma intervenção estrangeira, e havia algumas, agora entendem que uma guerra aérea não é um caminho para a mudança de regime, e que, ao pedir intervenção ou concordar com ela, colocaram a si mesmas e suas famílias em perigo e prejudicaram seu país. Portanto, as coisas não estão indo bem. So this is not going well.